Bom dia, graça e paz. Estamos hoje no 29º, ou seja, dia 29 de abril. Mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia que o Senhor nos dá. E assim estamos também chegando hoje no 30º dia da campanha dos 40 dias de jejum e oração. Hoje um dia um pouquinho mais frio, como nos outros. E hoje nós queremos dar sequência então ao devocional que tem como título A Palavra é a Verdade que nos santifica, baseado em João capítulo 17, versículo 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, isso é algo que precisa estar muito bem claro em nossos corações, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade absoluta em nossas vidas. E esta verdade, a palavra de Deus, ela vai nos ajudar nesse processo de santificação, onde nós nos tornamos cada vez mais e mais parecidos com Cristo. Quanto mais nós a lermos, a estudarmos, ouvirmos dela e, acima de tudo, colocarmos ela em prática, cada vez mais e mais nos tornaremos santos. Em João 17 temos o que denominamos como a oração sacerdotal de Jesus. Nela, Jesus, nos instantes finais do seu ministério terreno, intercede por seus discípulos. E o foco de sua intercessão se concentra na importância e na necessidade da santificação. É interessante que quando nós lermos João 17, nós encontramos ali uma oração que Jesus faz pelos seus discípulos e, acima de tudo, uma oração onde ele ora por todos nós. E nessa oração ele fala com o Pai, pedindo que os seus discípulos fossem santificados, ou seja, que Deus os ajudasse para que possam viver uma vida santa, uma vida em santidade. A Bíblia declara que sem santidade ninguém verá o Senhor. Conforme nós conhecemos muito bem o versículo de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Jesus diz que a chave da santificação é a verdade, esclarecendo também que a verdade é a palavra de Deus. Ele deixa claro que a santificação do crente não acontece por meio do esforço próprio, mas através da ação transformadora da palavra de Deus aplicada em nosso coração. Ou seja, meus queridos, conforme nós temos visto aqui, que não adianta a pessoa procurar com suas próprias forças em viver uma vida separada para Deus. Ela precisa entender que o que a aproxima, o que faz com que ela se santifique é através da palavra de Deus que produz isso na vida da pessoa. A santificação é o processo contínuo de nos afastarmos do pecado e do mundo, à medida que nos aproximarmos de Deus. Isso é fruto de uma decisão pessoal do crente em ser inteiramente separado para Deus. Uma decisão pessoal que nós fazemos. Eu não posso decidir isso por você, por ninguém. É uma decisão minha. E a decisão de viver uma vida totalmente consagrada ao Senhor, em total obediência à sua vontade, tendo na pessoa de Jesus o seu modelo. Então, o modelo que devemos seguir é seguir os ensinamentos, a forma como agia,
a forma como Jesus se portava na terra, né? A santificação é a vontade de Deus para os crentes, 1 Tessalonicenses 4:3. Logo, a santificação não é opcional. Na verdade, ela é uma condição essencial. Deus estabelece tanta condição como provê o meio pelo qual o crente pode obtê-la. Jesus declara que sua palavra, que é a verdade, é o meio pelo qual a santidade é operada no coração e na vida do crente. Ela faz isso trazendo luz e clareza no caminho do crente, conforme Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés e tua palavra, e luz para meus caminhos. Também traz liberdade, João 8,32, onde nos diz que se de fato Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres, confrontando e corrigindo, conforme 2 Timóteo 3,16, daquilo que a palavra de Deus ela corrige, ela nos corrige, enfim, conforme nos diz lá em 2 Timóteo 3,16, nos falando o que é a palavra de Deus, e transformando o entendimento, Romanos 12:2, ela vai nos transformando. E ao estudar, ouvir, meditar e obedecer a palavra de Deus, o crente é liberto dos grilhões do pecado, dos enganos e mentiras do seu próprio coração e do mundo, sendo dessa forma capacitado à obediência de Deus. Então, nós vemos que é tudo uma condição da parte do Senhor em nossas vidas, de operar a santificação, onde Ele vai nos ajudar nesse processo de cada vez mais e mais estarmos perto do Senhor, onde nós nos afastamos cada vez mais e mais do pecado, das coisas do mundo que tendem sempre vir sobre nós, e nós precisamos em Cristo Jesus pedindo a ajuda do Senhor para que esse processo de santidade possa estar presente sempre, dia após dia, em nossas vidas. Embora ainda estejamos no mundo, precisamos nos lembrar que não pertencemos mais ao mundo. Não precisamos mais ceder aos seus padrões. Não precisamos mais nos deixar seduzir por suas ofertas e tentações. Não precisamos mais nos deixar vencer por suas pressões. Não precisamos mais nos consagrar com suas acusações. Santificados pela verdade, não podemos mais ser enganados, seduzidos ou manipulados. Ser santo é ser livre da nossa própria natureza pecaminosa e das influências do mundo e de Satanás. A santificação se dá de dentro para fora, em nossa mente, em nossa natureza e essência. Ela ocorre transformando, convertendo o nosso entendimento e nossos valores, o nosso caráter. A santificação possui uma ação completa. Ela não apenas tira o crente do mundo, como também tira o mundo do crente. Por esta razão, o salmista declarou em Salmo 139,11: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus ela tem um poder tão tremendo em nós. E eu creio que muitas vezes nos falta esse entendimento. Que quanto mais nós a estudarmos, lermos, ouvirmos ela, mais nós seremos capacitados a vencermos o mundo, a vencermos o pecado. Nós não precisamos mais viver praticando o que o mundo pratica, ou até, conforme muitas vezes nós ouvimos, mas se aquele meu irmão faz, então eu também posso fazer. Não, eu posso viver uma vida diferenciada. Que quanto mais eu estudar, ouvir, ler a palavra de Deus e praticar ela, mais poder eu terei. Mais eu terei condições de vencer o pecado, porque eu me torno uma pessoa livre, porque a verdade da palavra, ela nos liberta. A palavra, ela nos liberta, ela traz luz, ela traz um poder tremendo para nós vencermos o pecado.
Só a palavra de Deus pode trazer luz e entendimento nas trevas dos nossos corações, dissipando enganos e mentiras, destruindo fortalezas construídas pelo pecado, o mundo e o inimigo de nossas almas, curando feridas e traumas de nossas emoções e memórias, corrigindo distorções na compreensão sobre Deus, sobre nós mesmos e toda a realidade ao nosso redor, eliminando todo medo, substituindo fraqueza por força, restaurando em nós os valores e dignidade e a mensagem e a imagem e a semelhança de Deus. A santidade ocorre na medida em que a poluição do pecado em nossos corações é substituída e intencional e propositadamente pela verdade, pela luz da palavra de Deus. Para viver uma vida santa, precisamos nos comprometer de forma séria e definitiva com a palavra de Deus. Ela nos protegerá das mentiras do inimigo, nos fortalecendo e capacitando a vencer as tentações, obtendo uma vida saudável e íntegra que glorifique a Deus. Meus queridos, como é importante nós termos uma visão mais ampla, mais clara do que significa a palavra de Deus. A palavra é a verdade absoluta que nós temos neste mundo e ela nos santifica. Porque ela nos mostra, como nós vimos aqui, ela nos mostra com clareza o que o Senhor deseja que nós façamos. Ela nos mostra todas as nossas dúvidas, ou seja, todas as nossas dúvidas são respondidas. Enfim, a palavra de Deus já tem esse poder dentro de nós, onde nós podemos crescer cada vez mais e mais nesse processo de santificação. Meus irmãos, meus amigos, que nós possamos realmente levar a palavra de Deus mais séria em nossas vidas e permitir que ela nos transforme. Acima de tudo, nós procurarmos obedecê-la no que ela diz. E quanto mais nós a obedecermos, mais santos seremos. Que Deus nos conceda a graça para conseguirmos colocar a palavra de Deus como verdade absoluta e colocarmos ela em prática. A aplicação e oração, se desejamos viver uma vida santa, precisamos encher nossos corações e mentes com a verdade das Escrituras. Por isso oremos: Pai, em nome de Jesus, gera em mim amor, fome e sede da Tua palavra. Me ajude a amá-lo, estudá-la, compreendê-la e obedecê-la. Eu quero ser santo, santifica-me pela Tua palavra. Livra-me do pecado e das tentações deste mundo e do inimigo. Que a minha vida e todo o meu ser glorifiquem ao Seu santo nome. Que essa possa ser nossa oração, porque nós precisamos, acima de tudo, também orar, pedindo que o Senhor nos ajude para que nós tenhamos uma vida santa, em colocarmos a palavra de Deus em prática. Nós temos hoje pedidos de oração pela CIB, para nós orarmos pela Secretaria de Missões. Nós temos todo um trabalho, ou seja, pessoas que trabalham para organizar toda essa questão de missões. Todas as nossas igrejas contribuem com missões. Então sempre há campanha, divulgação, toda a questão de envio de missionários, de cuidado de missionários. Temos também a Secretaria Executiva de Missões também, né? Então queremos também orar nesse sentido, né?
E vamos também orar pelas missões estaduais, né? Missões estaduais, ou seja, em cada estado há missões sendo feitas, há campos missionários, há missionários que estão ali pregando a tua palavra. Continuemos a orar pela vida do Marco Schultz, pela Lana Nuremberg, a filha do Jonacir e da Rose. Continuamos a orar pelo Rudy Burros, tanto esse que mora aqui em Novo Sarandi, como também do Rio Grande do Sul. Continuemos a orar pela Elenir Hermann. A Elenir é minha prima, que precisa também de muita oração, enfermidade. Vamos orar também de uma forma especial pela vida do Eldemar Gisler. Ele é o pai, ou seja, o pai da Evanise, né? Evanise Weiss, o sogro do Edemar Weiss, conhecido como Nego. Está numa situação bem complicada, está internado na UTI. Vamos orar por ele. Vamos também orar pela Assembleia da Sibila, que está aí, está às portas, né? Logo, logo iniciaremos, que sejam uns dias de grande bênção. Nós temos recebido aqui uma mensagem de Moçambique, África, né? Felipe Mause, muita paz, ministro, um abraço muito forte para você e sua família. Estão ligados a partir de Moçambique, África. Então nós podemos perceber de que esta live, esse devocional, ele vai muito longe, né? Então, meus queridos, vamos orar, continuemos a orar por nossas famílias, né? Talvez nós temos algum pedido especial para coloca diante do Senhor. Talvez teu nome não está aqui mencionado, talvez você tenha alguma enfermidade, algum problema, que você também possa colocar isso diante do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos por mais um dia que tu nos concedes. Obrigado, Pai, que tu tens cuidado de nós. Obrigado pela confiança e certeza que nós podemos ter em ti. Obrigado que nós podemos ter a palavra de Deus, a Bíblia, como a verdade absoluta. Verdade esta que nos ajuda na nossa caminhada cristã, no nosso crescimento espiritual. Deus, nos ajude, Pai, para que possamos ter a palavra de Deus como nosso guia, como verdade absoluta. E conforme nós estamos ouvindo nesta manhã, ela nos ajudará no crescimento, Pai, para que nós nos tornemos cada vez mais e mais homens e mulheres que vivem uma vida separada deste mundo, uma vida separada do pecado, andarmos na contramão do mundo, para nós nos santificarmos cada vez mais e mais. Senhor, nós oramos nesta manhã, ó Deus, pela Secretaria de Missões, a Secretaria Executiva de Missões, todo esse trabalho que há tantos que trabalham nesse sentido, que tu possas continuar concedendo tua graça, em nome de Jesus, em todo o trabalho realizado, em todas as campanhas, em todas as situações, dificuldades que são enfrentadas. Pai, nós queremos orar assim em cada estado. Nós temos campos missionários. Ó Deus, que tu possas abençoar a cada campo o missionário que está presente, as igrejas, em nome de Jesus. Continuemos a orar pela vida do Marcos Schultz, filho da nossa irmã Darcila. Obrigado por ele ter tido uma melhora, ó Deus, tão grande. Continua, Pai, operando na vida deste homem, restaurando completamente, da mesma forma como a Lana está se recuperando, cada dia melhor. Obrigado, Jesus, por teres guardado a vida dela
Continuamos a orar pelo Rudi Burholtz, tanto aqui do Paraná como do Sul. Estenda tua mão, Pai, suprindo sua necessidade, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos também orar pela Helenir Hermann. Estenda tua mão sobre a vida dela, Pai, trazendo a restauração e cura, Pai, de tanto, Pai, que já tem sofrido ao longo dos anos. Senhor, estende a tua mão, Pai. Nós queremos também nesta manhã, de uma forma muito especial, orarmos pela vida do Edelmar Gisler, que está numa situação tão complicada, Pai. Um dos médicos ainda não sabem o que ele tem. Senhor, estende a tua mão sobre a vida deste homem. E que, acima de tudo, Pai, ele possa dar liberdade à ação do teu Espírito na vida dele. Oramos, Senhor, pelo manifestar teu na vida dele, Pai, em nome de Jesus. E assim nós também oramos pela convenção que vai iniciar na quinta-feira. Senhor, que sejam dias de bênção. Use teus servos que estarão pregando a tua palavra, use os ministérios de louvor, todo aquele que dará uso da palavra. Que sejam dias do manifestar de Deus, Pai, de uma forma especial, conforme o tema, a imensurável graça de Deus, Pai. Que a tua graça seja derramada nesses dias, Senhor. Que as pessoas possam ouvir, a se fazer presente, e que a glória do Senhor se manifeste de uma maneira toda especial. Pai, nós oramos também por todos que estão acompanhando, vão ainda acompanhar este vídeo. Abençoe suas famílias. Talvez há alguma necessidade que não foi colocado aqui, talvez a enfermidade ou outro problema qualquer, Pai. Abençoa, Pai. Que esse dia seja um dia de bênção. Guarde-nos, livra-nos de todo mal. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima, abençoada terça-feira. E se Deus permitir, amanhã de manhã às 6 horas, estaremos aqui novamente para mais um devocional. E assim, estamos indo para a reta final. Hoje já é o 30º dia, vamos para a reta final dos 40 dias. Que Deus te abençoe, um forte abraço.